O nosso Deus e nosso amado Pai, eu oro agora, Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a nossa vida, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu amigo de todos os dias, o pastor Jefferson Santos. Olha, um abraço aí, receba um abraço aí do seu amigo de todos os dias. E para mim é um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado aos nossos corações. Siga as orientações de Deus, siga os conselhos de Jesus, siga a direção do Espírito Santo. Poxa vida, às vezes as pessoas seguem a direção de um homem, segue a direção de uma pessoa e muitas vezes não segue a direção do Espírito Santo. Olha, Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Se eu me permitir ser guiado pelo Espírito Santo, nunca jamais eu vou ser enganado, nunca jamais eu vou ser passado para trás. Quantas pessoas vivem uma ilusão, quantas pessoas estão vivendo: pastor, eu fui iludido, eu fui enganado. Mas amigo, por que você não permitiu? Por que você não deu acesso ao Espírito Santo? Deixa ele guiar o Senhor, deixa guiar a senhora. Pastor, é que eu fui traído, é que me enganaram. O homem é falho mesmo, o homem é falho, mas olha, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Jesus disse que nós não seríamos órfãos, Ele nos enviaria o Consolador, graças a Deus, e esse Consolador iria nos ajudar, nos auxiliar, e Ele nos ajuda. Agora nós temos que permitir. Lá em Provérbios, capítulo de número 13, versículo 20, vamos lá, quem tem a Bíblia aí? Essa aqui é a Bíblia, olha, Provérbios capítulo 13, o versículo de número 20, está escrito assim, olha: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então anda com o sábio, anda com Deus, anda com o Espírito Santo, anda com Jesus, anda em conformidade com a palavra de Deus. Quando nós andamos com o sábio, nós seremos sábios. Não é assim na nossa vida, Quando você anda com uma pessoa que sabe executar uma função, que sabe exercer um papel, Você anda com aquela pessoa, você acaba aprendendo com aquela pessoa como fazer aquilo ali, como executar aquele negócio. Eu não sei o que é. Agora, se eu andar com quem não sabe fazer, eu não vou aprender. Se eu andar com quem sabe, eu vou aprender. Aí é um processo de tempo, e enfim, mas nós vamos aprender. Então nós temos que andar com Deus. Ande com o Espírito Santo, seja influenciado por Deus, seja influenciado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ser sábio, porque você vai ser uma bênção. Ele vai guiar você, vai te dar o discernimento, hora de agir, hora de decidir, hora de fazer, o que não fazer, como fazer. Meu irmão, Ele sabe de todas as coisas. Ele diz em Jeremias, capítulo 3, versículo 33, clama a mim, 33:3. Eita, agora eu confundi aqui agora, deixa eu confirmar então, que a Bíblia está aqui na mão. Deixa eu ver se é 33:3, tinha trocado, Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Eu não sei, mas Ele sabe. Então, se eu clamar, se eu andar com esse Deus que é o Todo-Poderoso, que é sábio, que conhece, que criou todas as coisas e conhece todas as coisas, Ele vai anunciar para mim, Ele vai revelar para mim. Eu não sei, pastor, de repente você diz, eu não sei que direção, que decisão, mas Deus sabe qual a direção que você tem que tomar, qual a decisão que você tem que tomar. E se você andar com Ele, Ele vai anunciar para o Senhor, vai anunciar para a senhora, e o Senhor e a senhora vai glorificar Ele no nome de Cristo Jesus. Temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente há o poder da influência. Você viu o que diz lá Provérbios capítulo 13, versículo 20? Se eu andar com um tolo, eu vou ser afligido. Se eu andar com um tolo, eu vou me ferir, eu vou
pecar contra Deus, eu vou fazer aquilo que desagrada a Deus, talvez vou me desviar, talvez vou me corromper, talvez vou me afastar dos caminhos do Senhor. Tudo por quê? Porque eu não andei com Deus, eu andei com outro ser. Não anda com o Senhor Jesus, ande com Deus e Ele vai te abençoar. Lá em Coríntios, capítulo número 15, 1 Coríntios, capítulo 15, está dizendo assim, o versículo de número 33, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. Presta atenção, que está chamando nossa atenção. Não adianta eu me enganar. Tem gente que às vezes, irmão, ela está numa tentação e ela fala, não, eu sou forte, e ela vai dando corda para aquilo ali, daqui a pouco cai. Não, meu irmão, não se engane. Você tem que se apartar do mal, você tem que se afastar do mal, você tem que se fortalecer. E fortalecer é você se afastando daquilo que está te levando para longe da presença de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Então nós vivemos isso no nosso dia a dia, na nossa família, né? Às vezes os nossos filhos não compreendem isso, né? E acaba se envolvendo com más companhias e começam a praticar coisas que nunca praticaram, começam a fazer coisas que nunca existiram dentro da casa, que o pai e a mãe nunca fez. Mas o que aconteceu então? Se o pai nunca falou, se a mãe nunca falou, se a mãe nunca fez aquilo dentro de casa, o que aconteceu? Foram as más companhias. Mas quando começa a se envolver com as más companhias, o que o rapaz ele pensa? O que a moça pensa? Não, eu nunca vou fazer isso. Não, meu pai ele já falou comigo. Mas a convivência com aquilo vai levar ele ao erro. Então as más companhias, a convivência com as coisas erradas, a convivência com más conversações, com conversas que às vezes é até contra a sua fé, conversas que às vezes até falam mal da sua fé, da sua crença, daquilo que você crê, daquilo que você sempre acreditou, daquilo que você sempre buscou. Isso vai corromper você. Daqui a pouco você era uma pessoa de oração, uma pessoa de Deus, uma pessoa que ia na igreja, que era uma pessoa fervorosa. Daqui a pouco você não vai ser mais essa pessoa. Mas por que não vai ser? Por causa das más conversações. Olha, tem coisas que não é nem bom nós ouvir, não vai nos edificar em nada. Tem coisas que é nem bom a gente saber, não vai nos edificar em nada. Fique com a palavra de Deus, não se engane. São elas que corrompem os bons costumes. Às vezes a pessoa ela se deixa levar pelas más conversações. Ela era uma pessoa educada, deixa de ser educada. Era uma pessoa de Deus, deixa de ser uma pessoa de Deus. Era uma pessoa de oração, deixa de ser. O que aconteceu? Ela deu ouvido às más conversações. Não, ande com o sábio, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus cada dia, cada vez mais, vai aumentar sua fé, vai fazer você estar mais perto de Deus, vai fazer você crescer mais para com as coisas do Senhor, e o nome dele será glorificado. Olha o que aconteceu com Moisés em Números capítulo de número 20. Números capítulo 20, o versículo 10. Olha só o que aconteceu com esse ilustre homem de Deus. Eu não tenho palavras para falar aqui, pessoal, do Moisés, que foi um grande homem de Deus, né? E Deus o levantou e ele foi muito usado por Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo capítulo 20, versículo 10. Então eu acho que eu estou invertendo tudo aqui, né? É capítulo 20, versículo 10. Ele diz assim: o que eu quero chamar a sua atenção é para isso aqui, ó. E Moisés, Arão e Hur se reuniram na congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouvi-me agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? O que aconteceu? O Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser o legislador daquele povo, para ser o libertador daquele povo. 40 anos ele passou ali pacientemente, orientando, ensinando, falando de Deus, mostrando por causa disso, por causa daquilo, mas o povo sempre caía na murmuração, na reclamação. E o Moisés, por algum momento, se deixou levar por essas reclamações, por essas murmurações. E aqui nós estamos vendo o que resultou nessa má influência que o Moisés teve, né? Nessa convivência.
O Moisés que sempre tratou aquelas pessoas pacificadamente, de uma forma pacífica, educadamente, agora ele levantou a voz, agora ele se alterou, agora ele está chamando o povo de rebelde. Coisa que, se você procurar, você não vai encontrar. Mas tudo por quê? Porque o povo estava murmurando demais. Nossa, pastor, o Moisés estava certo. Eu até entendo esse lado, mas o que o Moisés deveria fazer? Andar com o sábio, não andar do lado do povo, mas andar com Deus. Ele nunca, jamais iria se corromper ou iria se alterar. Às vezes o marido, ele levanta a voz para com a esposa levanta a voz para com o marido. Sabe por quê? Por causa do poder de uma influência. Alguém que foi lá, não, meu irmão, é a sua esposa, é o seu marido, e assim vai sucessivamente. Outra coisa que o Moisés fez aqui, ele se alterou de tal forma que ele se colocou no lugar de Deus. Quem iria fazer a água sair da rocha era Deus, mas ele está dizendo: ouve aqui, seus rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então ele se coloca no lugar de Deus. Toma cuidado, às vezes a influência tem um poder tão grande que nos tira da presença de Deus, e nós, por conta própria, agora tomamos as decisões e fazemos escolhas a qual nós não deveríamos fazer. Nós vemos o caso do Saul aqui ontem, O Espírito do Senhor saiu do Saul e o Saul ficou perturbado, e toda decisão trazia perturbação. Aí diz o versículo 11: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que eu lhe tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, o que aconteceu? O Moisés não pôde mais liberar aquele povo. Por quê? Por causa da influência. Ele não acreditou em Deus, que desta vez o Senhor Deus pediu para que o Moisés falasse a rocha. Mas o Moisés, por causa daquela reclamação que o povo estava fazendo, e por ele se deixar levar por aquele sentimento negativo, por aquele poder da influência, por influência daquelas pessoas, ele se alterou, ele ficou tão nervoso que não foi só chamar o povo de rebelde, ele assumiu ali uma posição natural e por conta própria foi lá e feriu a rocha. Ele desobedeceu uma ordenança do Senhor. A rocha representa Jesus. Todas as vezes que nós desobedecemos, que nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas deixamos nos levar por influência. Tem gente que até se desvia da fé, até abandona Jesus, porque as pessoas falam, e ela vai e abandona. E não faça isso, porque você não vai estar ferindo uma rocha física, não, você vai estar ferindo o Senhor Jesus. Não faça isso. Obedeça a Deus, seja fiel a Deus, mesmo que a maioria das pessoas digam que não. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 6, que o Noé vivia no meio de uma geração corrompida, mas ele não se corrompeu. É um bom exemplo para nós. Ele não se deixou influenciar. Eu não tenho que ser influenciado, eu tenho que influenciar as pessoas. Você não tem que ser, você tem que influenciar. Toma cuidado. O Moisés não pôde entrar, o Arão não entrou também. Passou alguns dias, ele morreu no deserto. O caso hoje é muito sério para mim e para você, porque se nós ferir a rocha, se nós nos deixar nos influenciar pelas coisas desse mundo, nós não vamos entrar no reino dos céus, vamos perder a nossa salvação, e é isso que o inimigo quer. Não permita que isso aconteça. Fique na palavra de Deus, aguenta, supere, que Deus é contigo e vai te abençoar no nome de Cristo Jesus. Não se esqueça, Provérbios capítulo número 3, versículo 20, anda com sábio,
anda com o Senhor e Ele sempre vai te ajudar, te dar direção em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai Todo-Poderoso, eu invoco o seu poder e eu oro agora por esta pessoa que está doente, que está enferma. Eu peço, cure esta pessoa agora. O espírito de doença, espírito de enfermidade, eu te ordeno agora, pega esta doença, sai do pé deste homem, sai do pé desta mulher, vai embora em nome de Jesus. Pai, que a bênção do Senhor se estenda sobre a vida desta pessoa, que ela seja abençoada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos. Olha, um forte abraço, que o bom Deus te abençoe.